O governo Lula avalia uma proposta do Ministério da Fazenda de ampliar o poder de atuação do Banco Central, incluindo a possibilidade de o órgão fiscalizar fundos de investimentos. Hoje, essa atribuição é da Comissão de Valores Mobiliários. Ontem, em entrevista ao portal UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o tema está em discussão no Executivo. E eu queria dizer, alto e bom som aqui, o que eu faria. Eu apresentei uma proposta, que está sendo discutida no âmbito do Executivo, de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central, que está no âmbito da CVM, e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos. Porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, né? A conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública, e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. Olha, é impressionante essa fala do ministro Fernando Haddad. É absolutamente impressionante. A verdade é a seguinte: o mercado de capitais tem porte para justificar um órgão regulador específico. Os fundos são próprios do mercado de capitais. Então, tirar da regulação da CVM é um equívoco. O Banco Central, o papel primordial dele, além de assegurar a estabilidade da moeda, é assegurar a estabilidade do sistema financeiro. O mercado de fundos é o mercado de fundos. O sistema financeiro não é o mercado de fundos. Mercado de capitais, mercado de fundos é uma coisa. CVM tem estrutura. Agora, olha só como funcionam as coisas nesse país. Você sucateia a CVM e depois diz que a CVM não pode regular o mercado de capitais. Aí você quer passar para o Banco Central. Não faz o menor sentido. Você sabe quanto que quanto que a CVM arrecada por ano em taxa de fiscalização dos fundos? R$1 bilhão. A ANEEL arrecada R$1,3 bilhão. A Anatel arrecada mais 800, 900 milhões de reais. Sabe para onde vai esse dinheiro de fiscalização? Taxa de fiscalização. Taxa de fiscalização. Ou seja, é para fazer o quê? Fiscalizar. Então eles criam uma taxa de fiscalização feita para fiscalizar. Para onde vai esse dinheiro? Para o Tesouro. Para o Caixa Comum do Tesouro. Não vai para a CVM. Aí tem uma dotação orçamentária para a CVM, que é uma fração disso, que não chega a 30%, e é inacreditável. Então, eu estou falando de R$1 bilhão. Se a CVM tivesse um mercado de fundos, é um absurdo no Brasil, é monumental. Se você tem um mercado de fundos que tem que ser fiscalizado, só de fundo garantidor de crédito agora no Banco Master a gente teve 40 bi, certo? Só a questão do Banco Central. Fundo garantidor de créditos, correntistas e tal. Agora, quantos fundos você tem no Brasil? 40 mil, 60 mil? Quantos fundos você tem? Você não vai fiscalizar um a um, né? Fisicamente. Inteligência artificial, ferramentas, softwares. O dinheiro não existe porque não tem concurso público, não tem equipe, os caras estão se aposentando, estão envelhecendo, não investem em tecnologia, reservam um orçamento pequeno para a CVM. E o dinheiro está lá, R$1 bilhão. R$1 bilhão vai para pagar buraco criado pelo governo. É inacreditável esse troço, gente. Eu estou falando do número aqui, eu estava olhando aqui, conferindo, é isso aí, é $1 bilhão, R$1 bilhão. Então, você tem a possibilidade. Aliás, em 2024, fizeram um manifesto, as entidades do setor fizeram um manifesto para pedir reforço da CVM. O Fernando Haddad conhece esse manifesto. As principais entidades do setor do mercado de capitais. Tesouro, pega essa grana.
É inacreditável. Então, se você carimba 100% da taxa de fiscalização para a fiscalização e não precisa de 1 bilhão, reduz a taxa para 50% do que é hoje. Pega 500 milhões e dá para a CVM. Mas aí o governo é maroto. O governo pega todas as taxas e embolsa. Porque o governo é maroto. E chama isso depois de superávit, né? Percebe? Então, o Haddad é personagem dessa história. Quando eu falei do manifesto, eu estou falando de Ambima, Ancor, Abrasca, Pimec, IBGC, IBRI e um monte de entidades para falar o seguinte: nós temos um mercado que está em expansão e a CVM não expandiu como tem que expandir. Tem um quadro de pessoal insuficiente, tem limitação orçamentária. Você tem hoje criptoativo, você tem crowdfunding, você tem crédito de carbono, você tem fintech, você tem uma pancada de coisa. Como é que você vai ter capacidade regulatória e tecnológica se você não põe dinheiro? Aí você não põe dinheiro e joga no Banco Central. Você acha que o Banco Central tem condições de fazer? Tem lá uma equipe, tudo esperando, tudo sem fazer nada. Então deveria demitir. Esperando o seguinte: não, me manda o bloco de coisas que a CVM faz. CVM é coisa séria, é a SEC americana. E a gente fica com esse troço, em vez de restaurar a capacidade da CVM, vamos botar no Banco Central. Assim, é inacreditável que o ministro da Fazenda, se fosse o ministro da Agricultura, o ministro da Pesca, da Educação já seria complicado, mas o da Saúde, sei lá, né? Ciência e Tecnologia, um desses ministros aí falar isso. Mas o Haddad, que tem curso de economia, falar um negócio desse, dizer que temos um problema regulatório, então a gente tem que passar para o Banco Central, quando na verdade é só capacitar a CVM. É como você tirar uma função da Polícia Federal porque ela não está capacitada do ponto de vista estrutural. Então vamos tirar o tráfico de drogas da Polícia Federal e passar para o Exército. Sabe? Não tem sentido isso. Aliás, outro dia, o ministro da Defesa foi dar um depoimento no Congresso Nacional e falou: não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar. Ele diz: não, a gente não aguenta um mês de guerra. Um mês de guerra, acaba as balas. E pensa que bacana, não aguenta um mês de guerra. O país com um monte de blindado e avião, caramba, e não aguenta um mês de guerra. O ministro da Defesa falou. Porque é isso, é assim que funciona o governo no Brasil. O Estado brasileiro, que fica sob a guarda de um governo, um bando de irresponsáveis, que ficam fazendo um programa mais isso, mais aquilo, mais limão, mais flúor, mais o que for, e não consegue ter mais gasolina, mais CVM, mais Banco Central. Então, é claro que o órgão regulador e o órgão fiscalizador precisam ser fortalecidos. As agências reguladoras têm que ser fortalecidas. Elas estão sem orçamento. É porque estourou o rolo no Banco Master, estourou rolo de corretora, estourou rolo de fundo e tal. Mas se estourar rolo de empresa de tecnologia, de telecom, a Oi com problema, vai ver lá como é que está a Anatel. Vai ver como está a NTT. Vai ver como está a ANEEL. Vai ver como é que está... Como é que chama de empresa aérea? ANAC. Vai ver como está a ANAC. Tá tudo complicado, entendeu? A gente não tem... A gente finge que a gente tem as instituições necessárias. A gente tem os prédios. Os prédios são tudo bacana. Se alguém for no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, vai ficar impressionado. Vai falar: caramba, isso aqui deve ter justiça mesmo, né? Eis um país com bastante justiça. Porque o prédio é incrível. A gente confunde. A gente acha que instituição se mede em metro quadrado. Quanto mais metro quadrado, mais institucionalidade. Estamos protegidos porque a gente tem mais metro quadrado. Não tem. Tem mais estacionamento, tem mais área para guardar os processos, mas não tem mais institucionalidade. As discussões não se dão por área, né? É ridículo isso. Então, vamos falar em dar robustez à CVM, em vez de falar em aniquilar a CVM. Pelo amor de Deus, isso do ministro da Fazenda foi, eu não vou dizer que foi uma decepção, mas foi surpreendente.